Se você já começou um clássico e desistiu na página 20, esse vídeo é para você. Todo mundo fala em ler clássicos como um rito de passagem da vida intelectual, mas na verdade ninguém sabe como chegar lá. E se chega, não entende nada. A gente abre o livro esperando que a genialidade, que aquilo que o livro clássico quer ensinar esteja óbvio. Só que ler um clássico é muito mais parecido com andar sem GPS em uma cidade nova. Você vai errar o caminho, vai passar pelo mesmo caminho várias vezes. Você pode até chegar no ponto que você queria, mas vai demorar um pouco. O GPS para ler um livro clássico existe e ele é muito mais simples do que você pensa. De forma geral, ler um clássico exige 3 movimentos: contexto, estrutura e experiência. O contexto é indispensável porque nenhum livro cai do céu. Dom Quixote só faz mais sentido para você quando você sabe que havia naquela época um contexto saturado de livros de cavalaria. Sim, esse pano de fundo parece que Dom Quixote é uma paródia sem graça e você nem vê graça nas piadas que eles fazem. Mas vale ampliar porque o contexto histórico vai mostrar como cada época faz uma leitura diferente do seu próprio tempo. A Odisseia vai nascer desse espírito heróico da Grécia, já a Eneida vai pegar esse mesmo heroísmo e transformar em um mito político em Roma, e Portugal, lá com os Lusíadas, vai fazer a mesma coisa. Ler o contexto é entender a alma de um tempo, é entender o que afligia, o que dava alegria e etc. Em História da Literatura Ocidental, Otto Maria Carpo vai dizer algo muito importante: não é possível ler um livro fora da sua atitude histórica. Ler um clássico, portanto, é entrar nessa atitude, é saber que um livro está respondendo a uma dúvida, uma indagação ou até mesmo uma crítica daquele mesmo tempo. Madame Bovary, por exemplo, nasceu desse tédio burguês do século XIX. É um tédio que vinha de uma França dividida, de um lado a modernidade e do outro a vida provinciana sufocante. Já Iracema, de José de Alencar, foi parte do projeto dele de inventar um mito fundador para o Brasil. E podemos ir até além. A Ilíada não nasceu como literatura, nasceu muito mais como uma forma de mostrar como os heróis lidavam com uma guerra, como as coisas aconteciam através das vozes dos aedos. Sem esse pano de fundo, parece que o livro fica solto, parece que o livro não tem um fundamento e às vezes você pode entender que esse livro não é tão legal, não é tão importante, mas com esse pano de fundo te faz querer ler, te faz querer ficar muito mais interessado. Depois vem a estrutura, e Mortimer Adler já diz que a gente precisa radiografar o livro, e nada mais é do que entender profundamente do que aquele livro se trata. Entender profundamente é você entender o título, o subtítulo, a capa, contra capa, o gênero daquele livro, porque quando você toma para si essas informações, você é capaz de dizer: poxa, esse livro me interessa, entendi o contexto, entendi a estrutura, então eu estou pronto para encarar esse livro porque eu sei o que me espera. Em Crime e Castigo, por exemplo, não dá para entender Raskolnikov sem entender que existe uma dualidade nele entre a culpa e entre achar que a teoria dele de que há homens que são melhores que outros e por isso esses homens melhores podem tomar ações drásticas para que a sociedade seja melhor e etc. Quando você não entende esse conflito, Raskolnikov parece só um louco atormentado, um esquizofrênico. E se você pega a Divina Comédia sem entender que é uma alegoria, você vai achar que Dante está fazendo lá um passeiozinho pelo inferno. Você pode até testar com Primo Basílio. Se você olhar Primo Basílio como uma historinha de adultério, não como uma crítica social, de fato aquele livro vai parecer bobo, aquele livro vai parecer infantil, enfim, sem graça. E eu gosto muito como Adler traz que a leitura é um diálogo. Se você está em constante perguntas e respostas com o livro, esse livro vai te pertencer, esse livro vai te interessar. Mas se você lê passivamente, esperando que o livro te convença que ele é bom, você não vai ter uma boa leitura e provavelmente você vai sim largar na página 30. E por fim, a experiência. Eu posso te dizer com certeza que ler um livro profundamente é muito diferente de ler um manual de autoajuda que vão ter lá as coisinhas que você precisa fazer e a sutil arte de ligar o foda-se. É natural que um livro te entedie em alguns momentos e te excite em outros momentos. É natural isso porque nem sempre um livro normal não é uma Colleen Hoover, não é uma Julia Quinn, não é esses livros do Kindle Unlimited que toda página tem um plot twist ou uma cena de sexo. Não é isso. Em um livro normal vão existir momentos que vão te entediar, às vezes uma descrição maior, às vezes uma cena que não acontece nada, mas essa cena que não acontece nada, quando bem observada, você pode ter nuances daquele personagem, uma fala, um gesto, uma expressão que vão dar um tom para aquele personagem que você não estava percebendo. Às vezes uma expressão do Vronsky, de Anna Karenina, às vezes uma expressão da própria Anna, do próprio Liev, da própria Kitty, que a gente não percebe, faz toda a diferença naquela cena. E essa sutileza, essas coisas importantes, esses detalhes, você só vai pegar se você
se comprometer em ler ainda que esteja entediado. Essa leitura que anseia pela próxima página o tempo inteiro é uma leitura fast food. É aquela leitura que você vai lá no McDonald's, compra um hambúrguer, come, dá uma rota e acabou. Acabou. Você não vai nem lembrar que comeu esse McDonald's no outro dia. E assim é a mesma coisa com essas leituras. Você não vai lembrar que leu, não vai nem lembrar do enredo, vai só lembrar que teve muita cena de sexo, muita cena de sacanagem e que, ok, foi só isso. Um outro caso também que pode causar um imenso tédio é que Os Miseráveis, do Victor Hugo, ele vai parar uma parte lá pra ficar falando da Batalha de Waterloo. E, claro, é muito chato, mas aqui nessa parte a gente vai começar a entender que ele pensava sobre destino individual e destino coletivo. Se não tivéssemos essas páginas, esse entendimento ficaria solto, ficaria até mesmo perdido. Em Guerra e Paz, Tolstói também vai descrever diversos bailes e você vai se perguntar, meu Deus, por que tanto baile? Mas enquanto pessoas estavam dançando naquele baile, fora dele existiam diversas pessoas passando fome, porque era um país inteiro devastado pela guerra enquanto pessoas estavam no baile dançando. Isso é uma crítica social. Se você não para pra pensar nisso, meu Deus, tá perdendo o livro, minha gente. Ou seja, ler de forma desatenta, ler de forma passiva é a forma mais fácil de desistir do livro. É a forma mais fácil de desistir do livro, porque você vai estar tratando o clássico, o livro clássico, como uma peça de museu. Uma peça que você olha de longe, admira, mas não toma por si. E o livro clássico, querendo ou não, é um organismo vivo, é um organismo que está ali, que foi escrito há milhares de séculos atrás, mas ainda traz conhecimento que podem ser aplicados agora. E aí até agora nós falamos de estrutura, de contexto, de experiência, mas dentro de cada livro existe especificidade de como quem escreveu, quando escreveu e até mesmo por que escreveu. A vida do autor, de certo modo, molda um pouco do tom da obra. Dostoiévski não teria escrito esses livros, os quais tocam a gente profundamente, se ele não tivesse passado uma vida bem desgraçada, bem cheia de percalços, de tragédias e etc. Então ele entende a psique humana, ele é capaz de entender todo o sofrimento humano, porque ele passou por isso, ele viu esse sofrimento desde criança. Machado de Assis, da mesma maneira, passou por diversas dificuldades e resolveu encará-las e escrevê-las de uma forma muito irônica. Ou seja, apesar da biografia não fazer parte diretamente dos livros dos nossos autores favoritos, etc., tem um quê de vida deles ali, querendo ou não. Mas lembre-se então que a vida ilumina a obra, mas não a explica por inteiro. Depois tem a época que o livro foi escrito. Por exemplo, o romantismo brasileiro não teve a intenção só de falar de amor nem nada, teve a intenção de construir uma identidade nacional. O Brasil precisava construir uma identidade nacional e foi através desse movimento que tudo começou. Ou seja, Gonçalves Dias compondo lá seus poemas indianistas, José de Alencar escrevendo Iracema, estava todo mundo junto querendo dizer: o Brasil é isso, minha gente. O Brasil tem essa identidade, o Brasil tem essa característica e tal. E aí, quando o Flaubert vai lá na França e publica Madame Bovary, ele está dizendo o seguinte: eu quero romper com isso aqui. Eu quero romper com esse romantismo, eu quero ir para um outro lado. Tanto é que foi um choque tão grande com esse rompimento que, se eu não me engano, ele foi até processado por ofender a opinião pública, a fé pública, uma parada assim. Ou seja, quando a gente entende o contexto, a época que foi escrito, a gente até entende que esse livro, pra cá, pra nossa época, é ok você escrever um livro lá sobre adultério, sobre a moral e tal, mas naquela época não. E você entender esses detalhes vão dar uma camada de profundidade na sua leitura também. A gente precisa entender também o tempo que se passa essa narrativa. Tolstói escreveu Guerra e Paz no final do século XIX, mas estava falando de 100 anos antes, lá com as guerras napoleônicas. Então ele não estava só escrevendo sobre o passado, mas estava também tentando dar aos russos uma nova maneira de pensar sobre si próprios. Camões queria vangloriar os portugueses naquela época, não só contar a historinha lá deles. Então, o objetivo de Camões era trazer o espírito de orgulho português para cima, e por isso que ele fez então os Lusíadas. Então o tempo da narrativa nunca é neutro, é muito bem escolhido pelo autor para que se encaixe com a história que ele quer contar. O que eu quero deixar claro para vocês é que o clássico ele é um diálogo, gente. Apesar de ser escrito há milhares de anos atrás, ele continua sendo um diálogo com a gente. Continua sendo um diálogo com quem está disposto a reconhecer que o clássico atravessou a barreira do tempo e que ele é capaz de trazer diversos assuntos, diversas pautas, diversos questionamentos para nós aqui em 2025. Se nós formos capazes de ler um livro e não só isso, ter um esforço de entendê-lo, vocês vão entender como que os clássicos dialogam com a nossa
vida de agora. O tempo do autor, o tempo da escrita, o tempo da história narrada, tudo isso é extremamente importante para entender um livro. E o leitor moderno que ignora essas camadas está perdendo metade da obra, está perdendo toda a magnitude no sentido de caramba, consegui entender, agora essa época faz total sentido para mim, e essa atitude do autor, essa escolha dele, esse personagem se justifica naquele momento. É por isso que a gente não pode dizer que é a mesma coisa ler Dom Casmurro no início do século XIX e agora. Não tem como, porque no início do século XIX existia uma outra configuração, um outro Brasil praticamente. Então não tem como a gente comparar essa leitura. O que a gente pode fazer é ler com os nossos olhos, mas entender como que era aquela época e começar a até mesmo fazer uma comparação. Por que que a gente lê Dom Casmurro dessa forma? Porque, por exemplo, pode existir mais pessoas a favor de Capitu do que de Bentinho. Por que que naquela época pode existir mais pessoas a favor de Bentinho do que Capitu? Será que era porque os homens e mulheres tinham papéis muito diferentes e etc. Então a gente tem diversos questionamentos, diversas perguntas, e isso torna, meu Deus do céu, isso torna tão gostosa a literatura, tão maravilhosa, tão cheia de nuances, que isso me deixa extremamente feliz. Eu espero que deixe você extremamente feliz também. No final das contas, ler um clássico é muito mais você treinar um olhar do que estar preparado, do que estar afim de decifrar o enigma. Primeiro, então, você aprende o mapa, a estrutura, a experiência, o contexto, e depois você vai para as camadas específicas. Quem é o autor? Que época escreveu? Por que que ele escreveu isso? A quem que ele estava tentando responder? Que tempo é esse? E é nesse movimento de você trazer esse GPS, esse mapa para o livro, que você vai se tornar extremamente inteligente, extremamente capaz de ler qualquer livro que você quiser. E como diria Ítalo Calvino, um clássico é aquele livro que nunca terminou o que tinha para dizer. E se você aplicar isso, nenhum clássico mais vai te intimidar. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal. E não esqueça de conferir esse videozinho aqui que eu falo de 5 livros que me deram calma quando tudo estava um caos. E eu te vejo no próximo vídeo.